Salve galera, suave? Hoje a gente vai falar de um caso que eu acho que eu nem preciso perguntar se vocês já sabem. A gente vai falar da cabeçada do Zinedine Zidane no Materazzi, simplesmente na final da Copa do Mundo de 2006. Então, bora lá! Bom, que em 2006, na final da Copa do Mundo, o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi e foi expulso, eventualmente levando a França a perder aquela final de Copa do Mundo, né, levando ao tetracampeonato da Itália, provavelmente você já sabe. Mas agora a gente vai falar dos porquês e das teorias que cercam esse caso realmente bem estranho e bem curioso da história do Zidane, da história da seleção francesa e da história do futebol como um todo. Bom, em 2005, depois de já ter ganhado a Copa do Mundo, inclusive com a França em 98, e já sendo um dos maiores jogadores da história e um dos melhores naquele momento, o Zizou decidiu se aposentar da equipe francesa. Porém, em 2005 ele volta atrás, joga as eliminatórias e joga a Copa do Mundo. Naquela época, o técnico da França era o Domenech, não o que treinou o Flamengo agora há pouco. Com ele no comando, né, tiveram vários atritos entre jogadores, o vestiário não era muito bom. Mas mesmo assim, a França conseguiu chegar na final da Copa do Mundo com o Zizou comendo a bola, né, eliminando o Brasil nas quartas, inclusive com ele jogando uma partidaça, entre outros ótimos jogos que ele fez naquela Copa do Mundo. E na final, o Zizou abre o placar, né, para a França com um pênalti que ele cobra de cavadinha, né? Esse pênalti já foi muito especulado, inclusive, na mídia francesa, principalmente pela estranheza e por como ele foi diferente em relação às outras batidas do Zidane, né? E diferente em relação à conduta dele, né? Que sempre foi um craque muito conciso, muito consciente, né? Que não brincava, não fazia muita firula. Então, numa final de Copa do Mundo, ele meteu uma cavadinha para cima do Buffon, foi bem estranho. Bom, logo depois, o Materazzi mesmo vai empatar o jogo. Aí depois que veio esse lance polêmico. A partida terminou empatada em 1-1 nos 90 minutos e foi para a prorrogação. E na prorrogação, com 110 minutos, acontece a infame cabeçada do Zidane no Materazzi. Bom, depois disso muito se especulou, né, o que havia acontecido. Primeiramente, o Zidane veio a público falar que o Materazzi tinha falado da mãe dele, que estava internada no hospital. Essa foi a primeira teoria e a mais aceita por muito tempo. Só que em 2016... o Materazzi viria a falar que não, que na verdade ele falou da irmã dele. O Zidane tinha falado que no final da partida ele ia dar a camisa dele para o Materazzi, né, como uma forma de prorrogação, e o Materazzi respondeu que não, que ele preferia a irmã do Zidane, né, claramente provocando aí o craque francês. O Materazzi até falou, poxa, na Itália a gente se provoca assim, né, uma provocação até que normal, é quase que amistosa, e não tinha por que o Zidane levar para esse lado, né, para o Zidane ficar tão irritado como ele ficou, e ele considerou a atuação do Zidane como sendo muito acima do necessário. Agora, a teoria, que é um pouco mais sombria, mas tem um fundo de verdade, viu? Muitos especulam que o Zidane quis ser expulso naquela final de Copa do Mundo. Isso teria como base o fato dele não querer de jeito nenhum que o Domenech fosse campeão da Copa do Mundo, né? Muito por conta desse atrito que eu falei entre ele e jogadores, entre toda a comissão francesa mesmo, e o Zidane, como ídolo, como gigante que ele já era, não queria permitir mesmo que o Domenech se sagrasse campeão da Copa do Mundo, né? E muito curioso, né? Porque o Zidane também podia encerrar seu ciclo com a camisa da França, sendo campeão da Copa do Mundo, bicampeão, né? Então essa teoria, apesar de ter seu fundo de verdade, também ela é muito contestada, mas quando você olha os fatos, ela realmente faz sentido, né? O Zidane, um cara tão experiente, craque da seleção, camisa 10, ser provocado daquele jeito, ele já havia sido provocado de maneiras piores, até o Wenger, até técnico francês, veio falar justamente isso, falar, não entendo, não tem porquê, ele já foi provocado de maneiras piores, não reagiu desse jeito, ele é um cara muito calmo. O Thuram, que foi campeão em 98 com o Zidane, afirmou que não entende também a cabeçada, que condena ela até hoje. Enquanto isso, o Zidane fala que não, que ele faria de novo, que o Materazzi falou da mãe dele, que ele não se arrepende.
O Zidane acabou sendo, de certa maneira, perdoado pela torcida francesa, até por ter conquistado a Copa do Mundo em 98, e acabou não tendo a sua história tão manchada quanto poderia ser por conta desse ato infame, né, dessa agressão. E bom, acho que nunca vamos saber por certo o que aconteceu nessa final, já que muitas fontes dizem histórias diferentes, né? Como eu falei, o Materazzi fala que falou da irmã dele, enquanto que o Zidane fala que falou da mãe, e ele diz que não se arrepende, né? Que faria de novo, e não se arrepende de ter dado a cabeçada e perdido eventualmente essa final de Copa do Mundo. A teoria de que ele forçou a sua expulsão de propósito ainda diria que ele queria encerrar sua passagem pela seleção francesa e sua passagem como jogador de futebol de uma maneira icônica. Apesar de ter pouquíssimas maneiras de se encerrar uma carreira mais icônica do que a de Zidane, sendo bicampeão da Copa do Mundo como camisa 10 e o principal craque, acho que o Zizou achou um jeito realmente mais icônico, né? A cabeçada é lembrada até hoje, virou meme, tem até uma estátua sobre essa cabeçada, sobre esse evento, e ela é muito celebrada até na Itália, né? Porque ela foi o que pode ter dado eventualmente o título aos italianos. Então essa teoria, ela envolve muito o fato do Zizou não querer o Domenech sendo campeão e querer ser o principal nome dessa geração e ter seu nome marcado para sempre na história da seleção. Foi de um jeito ruim, mas ele conseguiu, né? Sendo por motivos próprios para se defender a mãe dele, né? Como ele disse, ou por motivos mais fúteis, como eu falei, ele conseguiu. Ele deixa sua marca na seleção para sempre. O vídeo de hoje, gente, dessa vez eu tô certo, não tô maluco. Dessa vez veio do nosso querido coordenador Pedro Rubner. Dessa vez não foi o Pedro França e eu tô confundindo os nomes. Pelo menos eu espero que eu esteja certo dessa vez. Mas enfim, obrigado pela sugestão. E se vocês têm mais sugestões, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou tentar dar atenção para todo mundo. Fechou? Bom, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever, de comentar e conferir todos os outros quadros do Arquibancada Mac que estão show, viu? Valeu!